O homem é algo que deve ser superado. Friedrich Nietzsche. Capítulo 1. Introdução. A pressão invisível. Você já sentiu a pressão? Aquela força silenciosa que te empurra para o meio, para o comum, para o aceitável. Seja nas suas opiniões, nas suas escolhas de vida ou até mesmo na forma como você pensa e sente, há uma voz coletiva incessante que sussurra: não se destaque, não seja diferente, seja como todos. Essa pressão é poderosa, ela nos promete segurança, aceitação e uma vida sem atritos. Mas e se essa promessa fosse uma ilusão? E se a busca por ser como todo mundo estivesse te aprisionando? E se a verdadeira liberdade e a sua maior força estivessem exatamente no lugar que a maioria teme, na coragem de ser radicalmente diferente? Essa é a questão brutal que Friedrich Nietzsche, o filósofo do martelo, lançou ao mundo. Ele nos forçou a encarar uma escolha fundamental. Você é parte do rebanho, seguindo cegamente a moral e os valores impostos, ou você tem a audácia de ser um gênio, um indivíduo que cria seu próprio caminho e seus próprios valores, chocando as massas no processo. Hoje, vamos mergulhar na crítica implacável de Nietzsche à moral do rebanho. Você vai entender por que a conformidade é uma armadilha, por que a solidão pode ser a sua maior aliada e como a coragem de ser diferente é o único caminho para ativar sua vontade de potência e se tornar quem você realmente é, o super-homem, Ubermensch. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode te libertar para sempre das correntes invisíveis da mediocridade. Capítulo 2. O conformismo e a armadilha do rebanho. Para Nietzsche, a moral do rebanho é a moral da mediocridade. Ela foi criada pelos fracos para controlar os fortes, pelos doentes para limitar os saudáveis. Seus pilares são a segurança, a igualdade, que nivela por baixo, a compaixão excessiva e o conformismo. Ela nos ensina a valorizar a submissão, a obediência e a vida sem riscos. Pense em quantas vezes você se pegou, deixando de expressar uma opinião autêntica por medo do julgamento, seguindo tendências ou modas que não te representam de verdade, buscando a aprovação dos outros para se sentir validado, evitando a inovação ou o caminho não percorrido para não chocar o sistema. A armadilha do rebanho é insidiosa. Ela promete paz e aceitação, mas entrega uma existência sem brilho, onde a individualidade é sufocada. Ela nos convence de que ser normal é o ideal, quando na verdade ser normal é ser apenas mais um grão de areia na praia, sem marca, sem distinção. Nietzsche via a massificação como uma doença da alma. Quando a vontade de potência, o impulso inato de crescer e expandir, é negada e reprimida em favor da conformidade, ela se volta para dentro, gerando ressentimento, niilismo passivo e uma profunda insatisfação. A segurança do rebanho é, na verdade, uma prisão dourada que impede seu verdadeiro florescimento. Exercício de reflexão. Identificando o rebanho em você. Tire um momento para pensar. Em que áreas da sua vida você sente que está jogando seguro ou se conformando apenas para agradar aos outros ou evitar conflitos? Pense em opiniões, carreira, relacionamentos, estilo de vida. Qual seria o custo real de ser 100% autêntico nessas áreas? E qual o custo de não ser? Quem você estaria atraindo ao seguir o rebanho? Reconhecer a armadilha é o primeiro passo para a libertação. Capítulo 3. A coragem de ser diferente. O espírito livre. Contra a moral do rebanho, Nietzsche propõe o ideal do espírito livre. Este não é o rebelde sem causa ou o anarquista. É o indivíduo que tem a coragem intelectual e existencial de questionar todas as certezas, de subverter os valores herdados e de pensar por si mesmo, independentemente do que a massa pensa ou espera. O espírito livre sabe que a verdade não é uma dogma a ser seguido, mas uma perspectiva a ser criada. Ele abraça a complexidade, a ambiguidade e o desconforto que vem com a originalidade. Ele não teme a solidão que acompanha o fato de não ser compreendido pela maioria. A vontade de potência nesse indivíduo se manifesta como uma força criativa inesgotável. Ele não se contenta com o que é dado, ele busca o que pode ser criado através dele.
Ele experimenta, ele erra, ele aprende e ele se supera constantemente. Cada desafio, cada crítica, cada momento de incompreensão do rebanho serve apenas para fortalecer sua convicção e lapidar sua singularidade. Pense nos grandes inovadores, nos artistas que chocaram sua época, nos pensadores que desafiaram o status quo. Eles não pediram permissão para ser diferentes, eles foram, e ao serem, eles expandiram as fronteiras do que era possível para toda a humanidade. Eles não se curvaram ao rebanho, eles lideraram uma nova manada, ou simplesmente trilharam um caminho solitário que, com o tempo, abriu novas paisagens. Exercício de coragem, afirmando sua singularidade. Pense em uma situação recente onde você se sentiu pressionado a se conformar, mas sua intuição ou desejo genuíno apontava para algo diferente. O que você faria ou diria se não houvesse medo de julgamento ou de exclusão? Qual seria o menor passo que você poderia dar hoje para expressar essa autenticidade, mesmo que seja desconfortável? Que tipo de força essa ação geraria em você? A liberdade começa com um único passo de coragem. Capítulo 4. A solidão necessária e a criação de novos valores. Ser um espírito livre tem um custo, a solidão. Mas para Nietzsche, essa não é uma solidão de desespero, e sim uma solidão necessária para a criação. É a solidão do alpinista que escala picos onde poucos ousam ir. Lá em cima, o ar é rarefeito, a paisagem é grandiosa, mas a companhia é escassa. Essa solidão é o espaço onde você pode realmente ouvir sua própria voz, sem o ruído constante das opiniões e expectativas do rebanho. É o laboratório onde você forja seus próprios valores, sem a necessidade de validação externa. Você se torna um legislador para si mesmo, um criador de novas morais, que podem ou não ser compreendidas por aqueles que permanecem no vale. O super-homem, Ubermensch, é o ápice desse processo. Ele não é uma figura a ser copiada, mas um ideal a ser aspirado. É o indivíduo que superou as limitações da humanidade comum e que, em sua solidão criativa, forjou um novo conjunto de valores e um novo sentido para a existência. Um sentido que ele mesmo deu e não recebeu. Ele dança em vez de seguir o ritmo. Ele esculpe sua própria essência em vez de se moldar ao molde. Ele afirma a vida em sua totalidade, com todas as suas tragédias e triunfos, porque a viveu em seus próprios termos. E ao fazer isso, ele expande as possibilidades para toda a humanidade, mesmo que o rebanho, inicialmente, o receba com incompreensão ou hostilidade. A solidão, então, não é um castigo, mas um privilégio. É o preço da sua autenticidade radical, o preço de ser um criador. Estratégia de engajamento. Abraçando sua solidão criativa. Comprometa-se com um encontro consigo mesmo semanal. 1 hora sem distrações, sem celular, sem internet, sem outras pessoas. Use esse tempo para escrever, refletir ou simplesmente sentar em silêncio e observar seus próprios pensamentos. O que surge quando o barulho do mundo externo se cala? Que valores ou ideias originais começam a aparecer? Cultivar essa solidão é cultivar o solo para sua grandeza. Capítulo 5. Conclusão. O despertar do Criador de si mesmo. Então, na próxima vez que a pressão para se conformar for forte, que o medo de ser diferente te assaltar, lembre-se da voz desafiadora de Nietzsche. Você não nasceu para ser parte do rebanho. Você é chamado a ser um espírito livre, um indivíduo que questiona, cria e se supera. Abraçar a coragem de ser diferente é o único caminho para ativar sua vontade de potência e se tornar o super-homem em sua própria vida. A solidão que isso pode trazer não é um fardo, mas um santuário para a sua criação. A vida não te pede para se encaixar, ela te convida a transcender. Se esta mensagem ressoou com você, se você está pronto para abraçar sua singularidade e chocar as massas com sua autenticidade, escreva nos comentários: "Eu sou um espírito livre". Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem para ser diferente. E, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar desafiando seu pensamento e construindo uma vida com uma autenticidade inabalável, à maneira do mestre.
A vida espera pelo seu sim mais autêntico. O momento é agora. Você está pronto para ser a exceção e não a regra?